Olá, amigos do LAC Enem. Estamos aqui, professor Marcelo, com vocês, agora no padrão Hilari Larie, como a turma da Xuxa. Moçada, olha só, tô com um auricular aqui, eu vou fazer um meia-culpa, porque a galera sempre manda os comentários pra gente, eles são muito pertinentes mesmo, o pessoal tem que exigir, e aí, às vezes eu tenho encontrado alguns comentários lá sobre o áudio, né? E você sabe muito bem que a vozinha do tio aqui é estragadinha, né? Então falei aqui com o João da Sonoplastia, falei, Joãozão, vamos meter um auricular hoje, que provavelmente a qualidade vai ficar bem melhor, embora a minha voz seja horrível, igual a do Zé Colmeia, né? Mas eu acho que vai ficar legal. Então vamos mandar hoje com o auricular e no final uma performance lá, turma da Xuxa, certo? Moçada, professor Luiz Antônio, nosso querido coordenador, diretor, certo? Aqui do LAC Enem, do LAC Concursos também, falou, Marcelo, agora no LAC Enem precisamos fazer uma revisão. Vamos fazer uma revisãozinha, são poucas aulas ainda, semana que vem a gente tem mais aula para gravar, certo? Mas vamos fazer uma revisãozinha para a turma dar uma engatada, certo? Poder fazer uma revisada, quem está chegando agora, de repente, dar uma capturada no que a gente já colocou de material no ar, e é esse o nosso objetivo, é essa a nossa tarefa hoje aqui, beleza? Então vamos começar. Eu preparei essa revisãozinha, parte 1, começando com o quê? Com cartografia. Pessoal, vai ser assim, ó, nhau, hoje é pimba. Então, olha só, vocês se lembram que cartografia é parte da geografia que cuida da representação gráfica da superfície terrestre. Moçada, vocês sabem muito bem que existe uma forma melhor, uma forma ideal de se representar o planeta Terra, que é o globo terrestre. O problema é que o globo terrestre ele é mais caro para confeccionar, o manuseio em sala de aula é mais complicado, então geralmente a gente quer projetar a superfície terrestre numa superfície plana. Então aí vem os planisférios, as cartas geográficas, as cartas topográficas, certo? São exemplos que nós temos dentro da cartografia, tudo bem? E lembrando que quando você pega um corpo aproximadamente esférico e joga numa superfície plana, sempre vai ter algum tipo de distorção, tá bom? Então isso é ponto pacífico, beleza? É o do que a gente vai tratar hoje. Nós começamos falando da classificação dos mapas quanto à utilização. Quanto à utilização, eles podem ser gerais, temáticos ou especiais, certo? O que significa isso? Mapas gerais são mapas de uso genérico, que você não precisa ter um embasamento teórico, certo? Aquela coisa mais embasada para poder interpretar. É um mapa que qualquer pessoa pode interpretar, porque a utilização dele, como o nome já fala, é muito genérica. E eu botei como exemplo aqui para vocês um mapa de jogo de War, tá certo? Beleza? Muito bem. Já os mapas temáticos têm um tema específico. Você se lembra que o tio aqui sempre fala, pessoal, nas ciências humanas, a gente sempre enfatiza isso. Eu, pelo menos, faço. Se você puder dar um carinho, certo? Uma caprichada muito grande na língua portuguesa, você ajuda demais. É a disciplina mais importante que existe. Lá no Enem, você sabe muito bem que tem muita questão que é basicamente interpretação de texto. A resposta, muitas vezes, está dentro do texto. Então, quando alguém fala para você que um mapa é temático, meu querido, primitiva derivada, é porque ele tem um tema específico. Então, mapas físicos de relevo, mapas de clima, mapas de hidrografia, de vegetação, são mapas temáticos. Aqui você tem que ter um embasamento teórico maior para poder interpretar, beleza? Tudo bem? Finalmente, você tem os mapas especiais. Moçada, os mapas especiais, muitas vezes são mapas cifrados, são mapas em código, que têm uma utilização muito específica, como os mapas militares, por exemplo. Você não vai esperar que um militar vá para uma campanha, certo? Para a guerra, numa missão, carregando um mapa com tudo escrito nele. É tudo em código, certo? Vamos dizer assim, decifrar o mapa, a solução para o mapa está aqui, na cabeça dele, você entendeu? Então esses são mapas especiais. Agora, aí você tem a classificação dos mapas quanto à escala.
Quanto à escala, você vai dividir os mapas em carta cadastral, carta topográfica e carta geográfica. Como é que funciona isso? Pessoal, a carta cadastral é todo o mapa que é desenhado até a escala 1 para 25 mil. Como você está vendo aqui, nesse caso, se enquadram as plantas baixas, plantas de apartamento, casas, condomínios, muitas vezes loteamentos, bairros, eles se enquadram na categoria das cartas cadastrais. Se você vai da escala 1 para 25, ou melhor, a carta cadastral é 1 para até 10 mil. 1 para 10 mil, certo? Até 1 para 10 mil. Como eu falei, 1 para 25 mil é quando você vai para a carta topográfica. De 1 para 25 mil até 1 para 250 mil, você está numa carta topográfica, que geralmente são as cartas que trabalham com curvas de nível. É aquelas que dão a topografia do terreno. Você sabe que curva de nível é uma linha imaginária que une pontos de mesma altitude numa superfície, também chamadas de isoípsas. Por exemplo, aqui você está vendo 342, 320, 340, 380. Aqui você está vendo 173, 200. É óbvio, então, que aqui é mais alto do que aqui. E se você está vendo a letra R aqui, significa que essa linha cheia preta é um rio. E como aqui é mais alto, supõe-se, então, que esse rio só pode estar correndo de nordeste para sudoeste, porque ele acompanha a declividade do terreno. E quem que me diz isso? São as curvas de nível numa carta topográfica, que geralmente é desenhada na escala de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil. Aí você tem a carta geográfica. As cartas geográficas são aquelas desenhadas da escala 1 para 500 mil em diante. Geralmente, são mapas mundi, mapa de Mato Grosso, mapa da Europa, mapa do Brasil, mapa do Centro-Oeste. São cartas geográficas, que têm uma abrangência maior do território. Só que aí nessa hora, o pessoal fica meio cabreiro, porque eu dei a classificação dos mapas quanto à escala. Mas eu não expliquei o que é uma escala. Pessoal, a escala nada mais é do que a proporção existente entre a distância no mapa e a distância real na superfície terrestre. Então, geralmente quando eu falo que um mapa foi desenhado numa escala 1 para 1000, significa que eu estou dizendo que 1 centímetro no mapa representa 1000 centímetros que eu reduzi. Certo? Beleza? Agora, se você está com muita dúvida na questão do 1000 centímetros, aí é bom lembrar que você tem que ter, meu querido, o sistema métrico decimal na sua cabeça. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Beleza? É isso. Então, se eu disse aqui que o mapa foi desenhado na escala 1 para 1000 centímetros, significa 1 para 1000, significa que 1 centímetro no mapa são 1000 centímetros que eu reduzi. Então, o que eu faço? Onde que está o último zero? No centímetro? Está aqui, ó. 1000. Acabei de saber que 1000 centímetros são 100 decímetros, 10 metros, 1 decâmetro. Aí, se eu quisesse, 0,1 hectômetro, 0,01 quilômetro. Beleza? Todo mundo entendeu? Então, o sistema métrico decimal tem que estar na ponta da língua para você poder entender a escala, certo? Então, isso significa que quando eu falo que a escala é 1 para 1000, 1 centímetro no mapa são 1000 centímetros, cortando 2 zeros, 10 metros. Então, nessa escala, eu coloquei 10 metros dentro de 1 centímetro.
Beleza? Aí você tem os tipos de escala. Quais são os tipos de escala que a gente geralmente tem? Você tem a escala numérica, que obviamente é aquela representada por um número, 1 para 100 ou 1 para 100, beleza? Você tem a escala gráfica, que geralmente é aquela representada numa reta graduada, aqui ó, 1 centímetro vale 5 quilômetros. Se 1 centímetro vale 5 quilômetros, então a escala é, olha só, 1 centímetro, 5 quilômetros. Se eu estou em quilômetros, quantos zeros eu tenho que colocar para transformar em centímetro? 5. Então, a escala é 1 para 500 mil. Só que isso também está me sendo dado num gráfico, numa reta graduada. Certo? Beleza? Muito bem. Finalmente, você pode ter uma escala do tipo explícita. Pessoal, não estranhe o nome não, é isso mesmo. Uma escala explícita, ela pode estar sendo colocada da maneira como eu botei aqui, ó. Olha só. 1 centímetro igual a 20 quilômetros. Ou você pode escrever por extenso. 1 centímetro no mapa equivale a 20 quilômetros. Se o cara faz isso no mapa, o que significa, meu querido? A palavra explícito mesmo significa algo que é claro, que é visível, está na sua frente, você vê claramente. Então, se ele coloca no mapa dessa maneira ou dessa maneira, você não precisa calcular nada, você não precisa cortar zero, você não precisa interpretar o gráfico. Por quê? Porque explicitamente ele já está te dizendo quanto que vale 1 centímetro no mapa. Você entendeu? Aí tem mais uma coisa. Muitas vezes a turma coloca questões no Enem para perguntar para você se a escala é grande ou pequena, se o detalhamento é maior ou menor. Aí o que a gente fala? Pessoal, o negócio é o seguinte: vamos supor que eu tenha duas escalas, 1 para 1000 e 1 para 100, 1 milhão, tá? 1 para 1000 e 1 para 1 milhão. O que significa isso? Significa o seguinte, que no primeiro mapa A, 1 centímetro no mapa representa 1000 centímetros, ou 10 metros. É só cortar 2 zeros. São 10 metros. Transformei de centímetro para metro. Agora, na segunda escala, 1 centímetro no mapa representam 1 milhão de centímetros que eu reduzi. E o que é 1 milhão de centímetros? São 10 quilômetros. Ou seja, nesse mapa, eu coloquei 10 quilômetros dentro de 1 centímetro. Pessoal, se no mapa A eu coloquei 10 metros dentro de 1 centímetro, e no mapa B eu coloquei 10 quilômetros dentro de 1 centímetro, em qual dos dois mapas eu reduzi mais? Marcelo, no B. Porque no B você botou 10 quilômetros dentro de 1 centímetro. Você reduziu pra caramba. Aqui você só botou 10 metros. Então, como você reduziu mais aqui, então a escala B é a pequena, a escala A é a grande. A escala B é a menor das duas, a escala A é a maior das duas. Então, o que você tem é uma razão inversamente proporcional. Quanto menor for o denominador da escala, maior ela é. Quanto maior for o denominador da escala, menor ela é. É inversamente proporcional à grandeza. E aí é o seguinte, maior for a escala, maior é o detalhamento no mapa, porque você está reduzindo menos. Quanto menor for a escala, menor é o detalhamento no mapa, porque aí você está reduzindo mais. Beleza? Muito bem. Aí nós temos aqui, são exemplos, ó. Aqui, ó. Aqui, 1 centímetro são 100 metros. Se 1 centímetro são 100 metros,
2 zeros. Essa escala aqui é 1 para 10 mil. Essa aqui, 1 para 10 mil. E aqui você está vendo o Vaticano, a Praça de São Pedro, certo? De repente aqui os aposentos do Papa, o detalhamento está maior. Agora, olha aqui. Aqui, 1 centímetro são 350 metros. Então aqui é 1 para 35 mil. Perceba como que aqui eu não consigo ver o Vaticano tão detalhado como aqui. Por quê? Porque essa escala aqui é menor em relação a essa. Então, se ela é menor, eu vejo menos detalhes, porque eu reduzi mais. Certo? Beleza? Muito bem. Aí nós também não podemos nos esquecer que nós temos os cálculos envolvendo a escala. E aí a moleza, moçada. Você tem 3 variáveis, que são a distância no real, a distância no mapa e o denominador da escala. Gente, é impossível. O cara na prova do Enem, e olha que na prova passada de matemática caíram 2. O cara na prova do Enem, ele tem que te dar 2 das variáveis para você achar a terceira. E as fórmulas são essas aqui. A distância real é igual à distância no mapa, que multiplica o denominador da escala. A distância no mapa é igual à distância real sobre o denominador da escala. A escala é igual à distância real sobre a distância no mapa. É só aplicar e pegar o resultado. Geralmente é a aplicação direta de fórmula. Tá certo? Muito bem. Aí, nós trabalhamos também a questão das coordenadas geográficas. O que é coordenada geográfica? Coordenada geográfica é um par ordenado, igualzinho coordenada cartesiana. X, Y, plano cartesiano. Se você me der o X e o Y, num plano, eu acho o ponto que você quiser. O problema é que a Terra não é plana. Isso aqui é geometria plana de René Descartes. A Terra é aproximadamente esférica. Então, como que eu vou fazer para adaptar isso? Para adaptar isso para a Terra, eu vou ter que trabalhar com o quê? Com paralelos, que são linhas imaginárias que cortam a superfície terrestre, perpendiculares ao eixo de rotação e equidistantes entre si. E eu vou ter que trabalhar com meridianos, que são linhas imaginárias que unem os 2 polos. Pessoal, os paralelos, se você for colocar dessa forma, tomando como referência o eixo de rotação, o paralelo faz o papel da abscissa. É como se ele fosse o X, sendo que o maior paralelo, aquele que tem maior diâmetro, maior raio, maior circunferência, é o Equador, que está bem no centro do planeta e divide a Terra em 2 hemisférios, norte e sul. Agora, todos os meridianos são iguais. Todos eles vão de um polo até o outro. Então, como que eu vou escolher um como referência? Aí é moleza. Eu vou fazer uma coisa que a turma da física adora falar. Eu vou convencionar um dos meridianos como sendo o meu meridiano de referência. E qual foi o meridiano que a gente convencionou? O meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich é a referência. É ele que divide a Terra em 2 hemisférios, leste e oeste. Então, ele é o meridiano 0 grau. A partir daí, o que eu terei? O que eu terei é o seguinte, pessoal, suponha que eu tenha um ponto bem aqui, que é a cidade A, como que está aqui na ilustração, bem aqui. Eu poderia medir a distância de A até o Equador em quilômetros? Poderia, nada me impede de fazer isso, tá ok? Só que aí os meus acadêmicos, futuros universitários do LAC-Enem, viraram para mim e falaram: Marcelo, deixa de ser burro, você está num corpo aproximadamente esférico. Perceba que o ponto A está em cima de uma linha paralela ao Equador. E perceba que entre as 2 linhas existe um arco de circunferência. No caso aqui, equivalente a 45 graus, me gerando este ângulo alfa aqui, certo? Então, eu posso dizer, como A
está acima do Equador, vou usar essa palavra para cima, então eu posso dizer que A está localizada 45 graus ao norte do Equador. Então, a partir do momento que eu determino isso, eu tenho, a minha latitude, que é a distância em graus entre um ponto num determinado paralelo e o Equador, que é o 0 grau. Pessoal, a partir desse momento, como essa linha aqui é paralela ao Equador, significa que qualquer ponto que esteja em cima deste paralelo, qual é a latitude dele em relação ao Equador? 45 graus norte. Qualquer um desses pontos pretos, a latitude de todos eles é 45 graus norte, porque eles estão numa linha paralela ao Equador. Beleza? Então, eu já amarrei a minha primeira parte da coordenada, que é a latitude, que varia de 0 até 90 graus, norte ou sul. Aí vem a minha longitude. E o que é a longitude? A longitude é a distância em graus entre um ponto num determinado meridiano e o meridiano de Greenwich. Perceba que a distância daqui até aqui é um arco de circunferência também. Como Greenwich está aqui e este ponto A, vamos dizer assim, está à esquerda de Greenwich, ou seja, a oeste, então a minha longitude, será para oeste. O nosso amigo deu aqui na ilustração o valor do arco de circunferência. Esse valor é de 95 graus. Então, se esse ponto A está bem aqui, eu posso dizer que a longitude dele é 95 graus oeste de Greenwich. E isso quer dizer também que todos os pontos que estiverem em cima deste meridiano, a distância angular de todos eles em relação a Greenwich é a mesma, porque estão todos eles em cima do mesmo meridiano. Então aqui, se fosse A, B, C, D, E, F, G, qual seria a longitude de todos eles? 95 graus oeste. Então, a longitude é a distância em graus entre um ponto num determinado meridiano e o meridiano de Greenwich, que é o 0 grau. E varia de 0 até 180 graus, tanto para leste como para oeste. No caso de você que está me vendo, leste, oeste. Você entendeu? Beleza? Agora, juntando os dois, o que eu tenho? A minha coordenada geográfica. Aqui, ó. Suponha que eu tenho um ponto A bem aqui. Qual é a latitude de A? Pessoal, latitude, eu vou para cima do Equador. O Equador é a referência, ele é o 0 grau. Então, vamos lá. A partir do Equador, aqui, 20, aqui, 40 graus norte. Então, a minha latitude aqui, desse ponto A, 40 graus norte. Eu estou esquecendo esse A aqui, tá? Beleza? Qual é a minha longitude? Está em cima deste meridiano. Agora eu pego o Greenwich como referência. Está aqui Greenwich. Vamos contar a partir dele. 20, 40, 60, 80. 80 graus oeste. Então, a minha longitude é 80 graus oeste. Logo, esta é a minha coordenada geográfica. Certo? Beleza? E aí, eu coloquei para vocês, se eu não me engano, um mapinha para vocês treinarem. Aqui, ó, você pega um ponto bem aqui, por exemplo. Ponto C. Qual é a latitude dele? Equador,
0, 20, 40 graus norte. Latitude. Qual é a longitude? Greenwich, 20, 40 graus oeste. Está aí a minha coordenada geográfica. Vamos ver esse ponto aqui na Austrália. O ponto X. Latitude, Equador, 0, 20 graus sul. Longitude, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 graus leste. Essa é a minha coordenada geográfica. Então, com a coordenada geográfica, você consegue determinar com precisão a posição de qualquer ponto na superfície terrestre. Pô, Marcelo, é isso que aparece no meu celular, no GPS, não é? É. Quando você liga a bússola também. Tá joia? Aí nós vamos para os tipos de projeção. Pessoal, os tipos de projeção mais usados são basicamente 3. A cilíndrica, a cônica e a azimutal. E o que é a projeção cilíndrica? É aquela que possui meridianos retos e paralelos retos perpendiculares entre si. Essa é a definição dela, do que ela é. Certo? Beleza? Geralmente a projeção cilíndrica, ela deforma mais, a projeção cilíndrica, ela deforma mais na zona polar e deforma menos na zona equatorial. E geralmente é a mais usada para os mapas mundi, certo? Já a projeção cônica é aquela que tem meridianos retos e paralelos curvos. Ela é a mais indicada para desenhar as médias latitudes, a zona temperada do planeta, porque a curvatura do cone diminui a distorção. Como você está vendo, ela não é a mais indicada para o mapa mundi. Por quê? Porque ela deixa uma parte do globo terrestre de fora, porque o cone não consegue pegar essa parte de baixo. Então, para mapa mundi, ela não é a mais indicada, certo? E, finalmente, você tem a azimutal polar plana, que é a mais indicada para a zona polar do planeta. Os meridianos são retos e os paralelos são radiais, concêntricos ou circulares. Como você está vendo, ela é a melhor que você tem para desenhar a região polar. Mas, Marcelo, por que a turma fala que ela é a melhor para a geopolítica? Pelo seguinte, perceba que nessa posição aqui, sempre é o polo que vai tocar o plano se você colocar a Terra nessa posição convencional, ou polo sul ou polo norte. Só que, como a Terra é redonda, o que me impede de girar a Terra para que o Brasil venha tocar aqui o mapa? Se o Brasil tocar o mapa, o que vai acontecer? Aí eu coloco o Brasil no centro do mapa. E por que isso é melhor para a geopolítica? Porque aí eu passo a ver o mundo a partir de mim e não dos outros. Ô Marcelo, mas espera aí. Está de cabeça para baixo. Meu querido, presta bem atenção. Se eu pegar uma bola, entregar para você e falar para você dar um bico no meio da bola, em que lugar que você chuta? Marcelo, qualquer um, porque bola não tem meio. Exato. Eu desenhei assim, por favor. Porque está assim, a América do Sul deixou de ser América do Sul? Não. A América do Norte deixou de ser América do Norte? Não. Aqui deixou de ser o Polo Sul? Não. Aqui deixou de ser o Polo Norte? Não. Porque não tem referência. Certo? Então você pode fazer isso. Então, para efeitos de geopolítica, o pessoal gosta de trabalhar com ela. Agora, vocês perceberam que eu pulei uma coisinha, que na verdade eu não vou pular, que é lá na projeção cilíndrica, que é aquela comparação que a turma fala da projeção de Mercator e da projeção de Peters. O que eu vou de Gall-Peters? O que você tem que deixar bem claro é que as duas são cilíndricas, mas a projeção de Mercator, ela é eurocêntrica,
porque ela procura botar a Europa no centro do mapa. Ela é conforme, porque ela se preocupa com o contorno dos continentes, certo? E ela é muito utilizada na navegação marítima, porque você pode estabelecer rotas em linha reta com razoável grau de precisão. Com um bom grau de precisão. Então, navegação aérea marítima, geralmente ela é mais usada. Já a projeção de Peters também é cilíndrica, só que ele centraliza por coordenada geográfica. Ele bota 0 grau de latitude, 0 grau de longitude, bem no meio do mapa. Ele não se preocupa com a forma, ele é equivalente. Ele procura desenhar cada região proporcionalmente à área que ela ocupa. E por que ele é chamado de mapa por um mundo mais solidário? Porque no mapa dele, as regiões subdesenvolvidas parece que ganham um pouco mais de destaque. É um mapa terceiro mundista, certo? Muito bem, essa é a diferença entre os dois. Lembrando que Mercator é um mapa do século XVI e XVII. Peters é um mapa, Gall Peters, século XIX e XX. Tá joia? Finalmente, lá no final, eu coloquei alguns outros tipos de projeção para vocês, para mostrar que não existe aquele critério só. Eu falei que os mais usados são cilíndrica, cônica e azimutal. Essa aqui é a projeção de Moade, essa aqui é de Aitoff, essa aqui é a interrompida de God, essa aqui é a projeção de Robinson, essa aqui é a universal transversa de Mercator, que é a que o sistema cartográfico brasileiro toma como base, beleza? Então é essa aqui. Tudo bem? Tranquilos? Aí eu vou para uma outra parte da nossa revisão, que é a parte dos domínios morfoclimáticos. Então, nessa aí, a minha primeira preocupação com vocês foi trabalhar a diferença que existe entre tipos de vegetação e domínios morfoclimáticos, certo? Pessoal, quando alguém fala em tipos de vegetação do Brasil, são todos os tipos de vegetação que você tem dentro do território brasileiro, certo? Seja a formação florestal, complexa, campestre, litorânea, é um tipo de vegetação. Agora, quando você fala em domínios morfoclimáticos, que é uma expressão criada pelo professor Aziz Absaber, você está falando de uma área onde predomina um tipo de clima, um tipo de vegetação, um tipo de estrutura geológica e um tipo de relevo. Então você está percebendo que nos mapas de tipos de vegetação não fica uma parte do território brasileiro sem uma determinada cor, que é um tipo de vegetação aqui na legenda. O Brasil inteiro está colorido. Agora, por que no mapa de domínios morfoclimáticos tem essas faixas em branco aqui? Porque essas faixas em branco são faixas de transição. São ecótones. São faixas onde você não tem o predomínio de um tipo de vegetação, ou de clima, ou de estrutura geológica, ou de relevo. Mas é principalmente vegetação. Como você vê, um mapa fitogeográfico. Então, domínios morfoclimáticos no Brasil são só 6. Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mares de Morros, Araucária e Pradarias. O Brasil tem 6 domínios morfoclimáticos, certo? Nós começamos com o domínio amazônico. O domínio amazônico é um domínio que é o maior domínio do Brasil, não é exclusivamente brasileiro, certo? Quanto à estrutura geológica, você está numa área de bacia sedimentar, predominantemente sedimentar, certo? Em que você tem o predomínio das depressões e dos planaltos. O que nós conhecíamos como planície amazônica, aqui na classificação do professor Aziz Absaber, na classificação do professor Jurandir Ross, é só esse filetinho amarelinho clarinho aqui. E o que é esse filetinho amarelinho clarinho? Esse filetinho amarelinho clarinho é o que corresponde ao que nós chamamos de Igapó e Várzea.
O Igapó é a parte mais baixa da Amazônia, as margens dos rios, muitas vezes alagado o ano inteiro. A várzea é a área que só é alagada durante as cheias. Então, a planície amazônica, da classificação do professor Jurandir Ross, basicamente é o Igapó e a várzea. Agora, a terra firme, que é a parte da floresta que nunca é alagada, corresponde ao que nós chamamos de depressão. São as terras baixas amazônicas. Então você tem a depressão da Amazônia Ocidental, a depressão marginal norte amazônica e a depressão marginal sul amazônica. A maior parte da Amazônia hoje, a unidade de relevo que ocupa a maior parte do domínio amazônico, são as depressões. Esses laranjinhas aqui, são planaltos residuais. São áreas mais altas que sobraram, que resistiram à erosão no meio de uma área mais baixa, que são as depressões. Então aqui você tem dois exemplos, que são o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março, que são dois dos pontos mais altos do Brasil. O Pico da Neblina é o de maior altitude. Estes são planaltos residuais norte-amazônicos e você também tem os planaltos residuais sul-amazônicos, certo? Além dos planaltos da Amazônia Oriental. Mas a unidade de relevo predominante são as depressões, certo? O clima é o clima do tipo equatorial, que é um clima de elevadas altitudes de elevadas temperaturas, o ano inteiro, baixa amplitude térmica, baixa variação de temperatura, chuvas abundantes o ano inteiro, muito influenciadas pela evapotranspiração na região da Amazônia. Evapora a água da bacia, a floresta transpira, a umidade sobe, vapor d'água, ganhando altitude a temperatura cai, condensação, saturação atmosférica, precipitação, é uma chuva do tipo convectiva, é a mais comum na Amazônia, resultante da evapotranspiração. Então, o clima predominante é o equatorial, temperaturas elevadas o ano inteiro, baixa amplitude térmica, chuvas abundantes, sem estação seca definida, certo? E a cobertura vegetal é a floresta amazônica. Falou que a floresta é uma formação arbórea, é uma ileia, ou seja, uma floresta densa, fechada, compacta, higrófila, ela é úmida, heterogênea, formada por milhares e milhares de espécies vegetais diferentes, biodiversidade. É uma floresta latifoliada, de folhas largas e verdes o ano todo, ou seja, perennifolia, certo? Essa é a característica dela. Com uma hidrografia densa, é a maior bacia hidrográfica do planeta, tem o maior rio do mundo em extensão e em volume d'água, certo? Possui rios muito conhecidos no Brasil inteiro, como afluentes ou subafluentes. Lembrando que o Amazonas não é genuinamente brasileiro. Ele nasce lá no Nevado de Mismi, lá no Peru. Aí ele vem para cá, certo? Beleza? Tem aproximadamente 7.000 quilômetros de extensão, mais ou menos isso, eu acho, tá? E deságua aqui numa foz mista, aqui no Oceano Atlântico, tá ok? Entre seus afluentes e subafluentes, você tem nomes como Juruá, Japurá, Purus, Madeira, Trombetas, Telespires, Aripuanã, Tapajós, Madeira, Xingu, Guaporé. Todos eles são da bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Beleza? E os solos amazônicos são solos pobres,
de baixa fertilidade, que geralmente se mantêm, vamos dizer, conseguem manter a floresta, porque a questão da deposição de matéria orgânica na superfície, folhas, frutos, certo? Resíduos orgânicos, isso aí forma uma camada de matéria orgânica, que nós geralmente chamamos de humus, que vai impregnar o solo com nutrientes, e esses nutrientes serão reabsorvidos pelas raízes, que é o que leva a gente a afirmar que a Amazônia é uma floresta autotrófica. Ela produz o próprio alimento, ela se alimenta de si mesma. Então, essas aqui são características do domínio amazônico, certo? Que é o mais extenso domínio brasileiro. Então, nessa primeira parte, foi a nossa revisão. Cartografia, que foi a aula 1 e 2, e domínio amazônico. Tá ok, moçada? Voltaremos para a segunda parte da revisão e espero encontrá-los novamente aqui no LACENEM para mais uma aula. Um grande abraço a todos.